boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com o Nelson Tavares, aqui na TV e Rádio Chico Xavier. Uma alegria ter vocês aqui para o nosso encontro mensal, a terceira quinta-feira do mês, 19 horas, horário do Brasil, nosso dia e hora fixa que a gente tem aqui para se reunir, para falar de doutrina espírita, para falar sobre a vida, para falar sobre questões que nos tocam. Tema de hoje, auto-perdão. Se a gente tem dificuldade em perdoar o próximo, será que a gente consegue se perdoar também? Ou tem dificuldade? Como é que é essa história de perdão? E como é que é essa história de auto-perdão, principalmente, é o nosso tema de hoje? Quem não conhece o Nelson Tavares, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Nelson Tavares. Vivo na Ilha da Madeira, em Portugal, e sou psicólogo. E tenho aqui a alegria de estar refletindo sobre alguns temas com vocês, sobre o olhar, o viés da doutrina espírita, que nos auxilia tanto, com o maior psicólogo de todos, o Mestre Jesus. Eu sou psicólogo também, tá, gente? A gente está tentando buscar aqui aprender um pouco com Jesus em todas as dimensões, todas as esferas, também na psicologia. E falar sobre auto-perdão, a gente vai falar sobre conflitos internos, ou a dificuldade de se perdoar. Então, claro que a gente vai chegar na psicologia e a gente vai buscar aqui a psicologia do Cristo. Vamos lá? Vamos tentar aqui, então, se conectar com o alto, fazendo a nossa oração, tentando se abster um pouco da confusão do mundo. Convido a todos, quem quiser, tiver vontade, fecharem os olhos comigo, agradecendo inicialmente a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso mestre e guia, que nos direciona, que nos estende a mão com seu amor sublime. Agradecemos a espiritualidade que nos acompanha, trabalhadores do canal TV Chico Xavier, TV e Rádio Chico Xavier, que nos fortalecem, nos inspiram nesse momento, em momentos como esse, que buscamos essa luz e aprender assim um pouco mais com Jesus. Dessa forma, pedimos autorização para dar início a mais uma palestra, a mais um encontro. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos começar? Auto-perdão. Vou falar uma frase aqui que é para bater forte, tá? Que é para mexer com a estrutura, para a gente entender um pouco melhor essa história de perdão ou de auto-perdão. Perdão é amor. Auto-perdão é se amar. E o movimento aqui que a gente vai fazendo na encarnação é o aprendizado no amor. Seja o amor para com o próximo, o amor exterior, mas também de extrema importância o amor para conosco, aqui, o se amar. Que às vezes a gente esquece, porque está muito focado no mundo externo e se esquece do mundo interno. Então essa palavra auto-perdão, nós, de uma forma geral, temos uma extrema dificuldade de perceber o aspecto da evolução, do crescimento espiritual, do crescimento moral. Por que moral, Nelson? Porque é o aprender, o exercitar a amar. E moral é amor. A gente vai falar aqui da moral do Cristo, a moral de Jesus, onde nós, criados simples e ignorantes, do primitivo à perfeição, desenvolvendo o sentimento, caminhamos. E nessa caminhada o aprendizado não é amor. Porém, o que acontece? Nós erramos. Nós erramos. O erro é normal, o erro faz parte da nossa caminhada, faz parte da minha, da tua, de todo mundo. Não tem ninguém aqui que não tenha errado e que não vai errar ainda. Só para de errar quando chegamos à perfeição. O estágio evolutivo onde nós encontramos ainda faz parte o erro. Desculpa o dedo aqui, tá, gente, que eu tenho o auxílio aqui do lado. O erro faz parte. E se o erro faz parte, e se o erro é natural, eu faço um questionamento aqui. Será que não somos nós que temos dificuldade em lidar com os nossos erros? Ou perguntando aqui melhor, como é que você lida com os teus erros? Normalmente, lidamos de uma forma muito negativa, muito pesarosa, muito má.
recheado de culpa, com um pouquinho de chicote, sem misericórdia nenhuma, só julgando, condenando e machucando. Esse normalmente é o ciclo que a gente entra. O ciclo normalmente é julgamento, sentenciamento ou condenação e punição. Talvez seja uma forma que a gente aprendeu. Talvez faz parte do nosso conhecimento enquanto espírito de diversas encarnações e chegamos até agora com esse resquício, com esse tipo de leitura, com esse aprendizado. E outras doutrinas seguem um pouco essa linha, respeitando a todos, ok? Não estou aqui para brigar, condenar e falar mal. Mas a questão é, se para você isso não faz mais sentido, por que você age assim ainda? Ah, Nelson, porque é automático, eu não percebo, eu estou nesse ciclo. Entendo, que bom que você reconhece se você está nesse ciclo. Agora, permanecer nele ou não, cabe a nós. É uma questão de consciência primeiro e depois de esforço para perceber a direção do amor, do auto-perdão. O perdão em todas as esferas, mas a gente vai falar aqui do auto-perdão. Se o Pai nos perdoa, quem sou eu? Desculpa, quem é você para não se perdoar? Tem várias vertentes que a gente pode analisar aqui, enxergar e perceber como nós podemos ser caridosos para conosco. Caridade é amor. Só que nós entendemos muito a caridade ainda no sentido exterior. E claro que é importantíssimo o amar ao próximo. Mas esquecemos daquele trechinho que diz, como a ti mesmo. O amor é proporcional que enviamos para fora, no exterior, daquele que nós temos no interior. E essa é uma concepção ainda muito... que nos foge um pouco essa compreensão. E por isso também que nós temos uma dificuldade extrema no auto-perdão. Normalmente a gente só vai entendendo a caridade para fora. E muitas vezes a gente passa por cima de nós, não respeitando os nossos limites, forçando uma barra, não nos amando, nos atropelando. Olha só, vou dar um exemplo para vocês aqui que acontece muito, tá? Tem muita gente que, com o propósito de evoluir na encarnação, e que temos que fazer esforços para amar o próximo, sem dúvida nenhuma, está sofrendo crise de ansiedade e tendo crise de pânico. Ok? Então, peraí. Será que é por aí? Ou será que está errado? De alguma forma a gente está se atropelando nessa caminhada. De alguma forma a gente não está se respeitando, não está se amando com um intuito nobre de amar. Esse é um questionamento que gera diversas reflexões e diversas interpretações também, ok? Eu não sou o dono da verdade aqui, nem quero ser. Eu quero compartilhar um raciocínio que o amor é calmo, é sublime, é acolhedor. Seja para com o outro, seja para conosco. Se está batendo mal, alguma coisa está desregulada, está descompensada aqui. Quando a gente fala de caridade, o que vem à cabeça? Livro dos Espíritos. Resposta dos Espíritos. O que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros e perdão das ofensas. Vamos traduzir agora para o interior, para a parte interna? Vamos lá. Benevolência para com você também, para com todos. E todos nos inclui. Será que nós somos benevolentes para conosco? O que é benevolência, Nelson? É ser bom. Pergunta, você é bom com você? Você tem empatia? Você tem amor para consigo? Ou é só paulada? Ou é só paulada? É só a base do chicote. Como é que você trabalha essa benevolência para consigo? Está conseguindo ou não? Se não está, vamos ter atenção. O processo do auto-amor vai nesse sentido também. Entender como nós podemos nos amar,
que é importantíssimo. Por que é importantíssimo, Nelson? O que é melhor, amar o próximo ou amar a si mesmo? Igualmente. Os dois são extremamente importantes. Sabe por quê? Porque é uma divisão, uma ramificação do amor. E o entendimento no amor é muito amplo e nos foge muito a compreensão ainda. Mas, de alguma forma, tudo que está relacionado ao amar, seja ao próximo, seja a nós mesmos, seja a natureza, seja os animais, seja o mundo, seja a humanidade, seja o que for que você pense sobre o amar ou sobre amor, está valendo. É crescimento. É ponto acrescido nesse entendimento nosso, que é a maior virtude que nós devemos desenvolver, caminhando através dos nossos erros. E aí, falando de erro, a gente vai falar de indulgência. Por quê? Indulgência para com os erros. Aí a gente foca muito nos erros alheios. Tem que ser indulgente com os erros alheios. Sim, mas vamos focar aqui? E conosco? Somos indulgentes com os nossos erros? Ou a gente fica se lamentando quando a gente erra? Ou a gente fica se culpando. Falar de culpa, olha, se sobrar tempo eu falo mais de culpa lá na frente. Mas vamos lá. Normalmente quando a gente erra, a gente fica se lamentando, se culpando, ou buscamos aprender com os nossos próprios erros e fazer diferente. Interrogação. O auto-perdão, pessoal, olha só, não é passar pano para os nossos erros, não. É ser sincero com eles, reconhecer eles e buscar a mudança. Através do arrependimento, que é o primeiro sinal. Quando a gente percebe que fez besteira, que a escolha que a gente realizou não foi muito bem sucedida, que eu poderia ter feito melhor. Se percebeu, tá ótimo. Agora que vem o X da questão, quando a gente percebe, quando a gente reconhece, o que a gente faz com isso? A gente busca crescer, levantar do chão que a gente caiu e fazer diferente, aprender com os erros? Ou a gente fica se lamentando, chorando, passando mal, se martirizando, se machucando? Pega o kit culpa chicote. É o kit que vem junto. Culpa normalmente vem com um chicotezinho para machucar. Ou autoflagelação. Alguém está se reconhecendo aí nesse processo? Não. São processos, pessoal, muito automatizados ainda. A ideia aqui é ter a consciência se a gente está em algum desses ciclos, desses automatismos, que fazem parte ainda do nosso processo evolutivo. E está tudo bem, mas agora chegou o momento de crescer, de deixar para trás, de fazer uma melhor escolha, de refletir em torno das questões que hoje não estão muito legal, que nos incomodam, e fazer uma escolha acertada, uma melhor escolha. Isso se chama reforma íntima, através do autoconhecimento. O autoconhecimento é esse olhar para esse nosso movimento, muitas vezes, natural, que faz parte do aprendizado. Normalmente essa hora que o pessoal fala assim, Nelson, mas eu aprendi assim porque eu estava lá na igreja, minha mãe, etc. Às vezes vai muito além. Às vezes vivemos nessa dinâmica em diversas encarnações. Então, às vezes é a única forma que a gente entende o mundo, através de culpa, de julgamento, de martírio, de açoitar, de machucar. E o que tentamos fazer aqui é buscar entender o amor do Cristo. Entender o amor do Cristo como se manifesta através do perdão para com o próximo e também para conosco. Caridade. Vamos voltar aqui. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros e perdão das ofensas. Mais uma vez, entendemos o perdão das ofensas como externo, aquele que nos ofende. Aquele que erra e a gente não perdoa, porque nos machucou. Mas às vezes, pessoal, sabe quem se machuca? Somos nós mesmos. Quantas vezes a gente se fere e se machuca? Fazendo escolhas mal-sucedidas no nosso caminhar. Quando a gente percebe que a responsabilidade não é mais do outro,
que não foi o outro que me machucou. Às vezes fui eu que me disponibilizei ou que me coloquei em certas situações vulneráveis e fui lá e, poxa vida, que besteira que eu fiz. Porque às vezes, dependendo, é mais fácil responsabilizar o outro do que assumir a responsabilidade. Só que quando a gente não assume a responsabilidade, fica mais difícil mudar. Por quê? Porque eu não enxergo o que eu errei. É muito mais fácil eu me fazer de vítima e colocar a culpa ou a responsabilidade na mão do outro. E aí eu sou o pobre coitado. Agora, quando eu percebo que talvez, por causa da minha escolha má acertada, eu me coloquei numa situação que me machucaram, aí muda o cenário. Por quê? Porque aí eu vou parar e repensar. Poxa, de repente não foi legal. Da próxima vez, não vou mais me submeter a isso. Não vou mais me colocar nessa situação que me feriu. Ou que talvez eu mesmo tenha me ferido indiretamente. Então o processo é entender o erro e se perdoar também nessa caminhada. Eu sei que é difícil o que eu estou falando aqui, pessoal, porque, de novo, a gente entra em assuntos que são muito genéricos. E é difícil essa aplicação para cada indivíduo conforme a sua vivência. Mais uma vez, eu tento trazer aqui pensamentos, reflexões, mas cada um vai colocar de acordo com a tua vivência, com a tua caminhada. Mas uma coisa eu tenho certeza, olha só, você já errou, ok? E provavelmente você vai errar ainda. Provavelmente não, certeza você vai errar ainda na tua caminhada. E tá tudo bem errar. Tá tudo bem errar. A questão não é sobre o erro, mas o que você faz com esse erro. Vem o pós-erro, é essa reflexão. Auto-perdão é o pós-erro. Como é que nós gerenciamos isso? Porque perdoando a gente vai desbloqueando o que muitas vezes a gente fica preso. O que a gente fica preso, Nelson? A gente fica preso lá no passado. No passado do erro que a gente não perdoou, não virou a página. E aí muitas vezes nos trava a vida. Literalmente, tá, pessoal? Trava uma encarnação. Trava uma encarnação. Quantos de nós, vou dar um exemplo aqui, vocês vão perceber agora. Quantos casos a gente escuta assim, uma pessoa às vezes de, mais de 60 anos, que não se perdoa de uma história, de uma questão, de uma decisão lá atrás, quando tinha 20 e pouco, e fica remoendo, revivendo, se punindo, se martirizando, se machucando dos 20 aos 60. E vai ficar assim o resto da encarnação, o resto da vida. Até quando, Nelson? Até quando perdoar e ser amoroso para consigo. Entendendo aquele momento lá atrás que não foi uma escolha acertada. A gente não está concordando com o erro que a gente cometeu. Mas está ressignificando, percebendo que naquele momento foi o melhor que a pessoa podia ter feito. Ah, mas foi horrível. Sim, foi horrível, mas foi o melhor. E hoje, dos 20 aos 60, espero que a pessoa já tenha reconhecido o erro, tanto que ela está aqui arrependida, muito bem, ótimo, e que se acontecesse a mesma oportunidade, o mesmo desfecho, o mesmo cenário da vida, ela faria diferente. E aqui que está o crescimento, pessoal. O foco é esse. O foco é na mudança, nas melhores escolhas que nós vamos realizando conforme a nossa caminhada, conforme a nossa experiência. Então, por pior que tenha sido aquela decisão lá aos 20 anos dessa pessoa, ainda assim a oportunidade volta para nos dar novamente uma opção de realizar uma escolha acertada, uma melhor escolha. Porque o nosso passado, pessoal, tem história, ok? E nessas histórias, muitas vezes, tem muita dor, tem muito sofrimento, tem muita coisa ruim. Mas o passado se fazer presente só se faz se a gente quiser. Eu estou falando desse passado doloroso. Porque acessar o passado tem uma outra maneira melhor que a gente pode fazer, sabe qual é? É utilizar as lembranças do passado como combustível. Como combustível para quê? Para o hoje.
percebendo tudo que a gente superou, lembrando das nossas conquistas, das nossas vitórias, daqueles momentos que a gente achou que não ia dar, que a gente ia segurar a onda, que não seríamos fortes o suficiente, mas conseguimos vencer e a gente percebeu que a gente era mais forte do que imaginava. Então, por exemplo, lembrar desses bons momentos é importante para quê? Para nos fortalecer hoje, nos desafios que a vida apresenta hoje e que às vezes nos abala a autoconfiança, a gente fica pouco motivado, fica mexido, fica abalado, abalada. Então, recorrer ao passado bonito das nossas histórias é se fortalecer no presente. Agora, buscar o passado doloroso para machucar no presente, eu te pergunto, qual é o intuito? Será que é para reviver aquela dor novamente? Trazer aquela negatividade de novo para o presente? Ah, Nelson, mas eu tenho traumas. Ok, então vamos trabalhar isso. Há recurso. Há recurso. Se existe traumas, enquanto não trabalhar, vai permanecer aí com você. Aí vem o processo, a ressignificação, do entendimento mais amplo, de um olhar a miúde, ampliando os horizontes, que talvez a gente esteja limitado, focado somente naquele cenário, naquela dificuldade, não diminuindo a dor, não esquecendo o passado, não é por aí. É entendendo o que aquele passado hoje representa de negativo no meu presente e deixar o passado no passado, ou melhor, se a gente não vai deixar o passado no passado, a gente vai deixar a dor do passado no passado. Porque a dor do passado não precisa estar no presente. Será que eu estou explicando bem, não? Mais uma vez, é difícil explicar tópicos assim de uma maneira generalizada, mas a ideia é essa. O caminho, pessoal, é sempre o racionalizar. Através da racionalização, é o que a gente está tentando fazer aqui, de uma maneira ampla. Claro que a gente, individualmente, é diferente. Individualmente a gente vai analisar caso a caso o nosso caso pessoal. Mas eu estou aqui tentando entregar ferramentas para a gente perceber que não precisa de punição e não precisa de justificação. É sobre auto-perdão. E auto-perdão é essa escolha do amor que nós podemos ter para conosco também. Aprender a perdoar é ser mais tolerante para consigo. E depois que a gente é tolerante com a gente, estamos desenvolvendo essa virtude, tolerância, aí fica mais fácil. Fica mais fácil o quê? Ser tolerante com o outro. Entender o erro do outro também, que o outro também erra como eu erro. Então, se eu mereço o perdão, ele também ou ela também merece o perdão no erro que ela cometeu, que me machucou, que me feriu. E eu posso ser benevolente para com todos, que eu sou benevolente comigo, então eu posso ser benevolente com essa pessoa também, independente das marcas que ela me deixou, porque ser bom dá para ampliar bastante aqui o entendimento. A gente não precisa ser bom da maneira talvez que você é com aquele que você ama diretamente num amor mais próximo, desenvolvido. Mas a gente pode entender o amor como vibrar positivamente para essa pessoa. Fazer uma oração por ela. Não desejar mal a ela, não querer vingança, sem raiva, sem ódio. Olhando para trás e percebendo que essa pessoa não faz mais sentido na minha vida, mas naquele momento, naquele estágio, eu estava conectado a ela, me expus a tal situação e a pessoa me machucou. Então agora como é que eu perdoo, Nelson? Parando de desejar mal e desejando bem. Não precisa nem ter mais contato com a pessoa. Às vezes aquela pessoa nem faz parte da tua vida mais, às vezes ela até desencarnou. Mas é o movimento interno do amor que a gente vai estabelecendo no perdão para com o próximo também. Com essa tolerância, com o próximo também, da mesma forma que nós vamos nos tolerando, ou tolerando os nossos erros. Vamos falar de culpa? Tem aqui uns minutinhos. Vamos falar de culpa, porque culpa é algo que a gente cai demais nessa vala
E estou chamando de vala de propósito, tá? A gente cai com facilidade nesse lamaçal, nessa xepa, nesse lodo que é a culpa. Vivemos um sistema, muitas vezes, de o aprendizado na base da culpa. Culpando, às vezes, a nossa mãe, a nossa avó e o nosso bisavô veio ensinando em cadeia, com aspectos religiosos ou não, mas não vou entrar por aí, tá? Vou entrar no ensinamento aqui, dessa encarnação. A base de culpa. Primeiro ponto, vamos reconhecer se esse é o nosso sistema educacional, se foi assim que a gente foi criado. Se foi, ok. O que a gente faz com isso? Primeira pergunta é, faça você mesmo. O que a culpa te traz ou te trouxe de positivo na tua vida? Interrogação. Vou repetir. Culpa é diferente de arrependimento, ok? Vamos diferenciar isso. Então, pergunta para você, o que a culpa te traz ou te trouxe de positivo? Trouxe alguma coisa? Traz alguma coisa? Se trouxe, me escreve aí, porque eu nunca vi, não tem igual, nunca foi visto. Eu nunca vi ninguém que tenha nenhum sinal de que a culpa ajudou a pessoa. Pelo contrário. A culpa não nos ajuda em nada. Em nada. Então vamos lá, vamos racionalizar? Se a culpa faz parte de mim, se eu vivo constantemente me culpando, como eu te falei, como eu disse, aquele combo, né? Culpa e chicote que vem junto. E aí com essa culpa eu fico me machucando, batendo em mim mesmo, me martirizando, me ferindo. Eu pergunto para vocês, seria uma boa ideia a gente se libertar daquilo que nos faz mal? E a culpa é nós nos fazendo mal. Não é o outro que está me machucando. Sou eu que me machuco, me culpando e me chicoteando. Então o primeiro estágio aqui é de consciência e de racionalizar, perceber o que eu quero para a minha vida. Você quer o mal para a tua vida ou você quer o bem para a tua vida? Eu sei que parece muito simplista do que eu estou falando, mas às vezes é mais simples que a gente imagina. A gente tem que partir de uma direção para caminhar. Então, a partir do momento que a gente percebe que a culpa é algo negativo, que só me traz coisa ruim, é o momento de eu perceber que, peraí, não quero mais algo ruim na minha vida, eu quero paz, eu quero equilíbrio, eu quero harmonia, eu quero estar bem comigo. Então a culpa não faz mais sentido na minha vida. Então, a partir desse momento, eu vou trabalhar para ir me livrando dessa culpa, me libertando dela. Entendendo que ela fez parte da minha dinâmica na minha vida até agora, mas não precisa fazer mais. Aqui que está o pulo do gato. Percebendo que está na nossa mão. Assim a gente vai trabalhando a culpa. Assim a gente vai trabalhando o auto-perdão. Auto-perdão é saúde. É saúde mental, é saúde emocional, é saúde espiritual, é também saúde física. Quando a gente vai transformando a dor em amor. Esse é o caminho. Transformar a dor em amor é uma opção, é uma escolha tua. Está na tua mão, está na minha mão. Ninguém vai fazer por nós, é um trabalho interno. É um desafio que eu deixo aqui para esse olhar amoroso para conosco. Seja mais amoroso para consigo. Se perdoe. Olhe com o olhar do amor. O olhar do amor é o olhar do Cristo. É também o olhar do Pai, que perdoa tudo e a todos, independente do erro ou da escolha má sucedida. Tá bom? Pessoal, vamos terminando? Tomara que tenha mexido aí, bateu alguma coisa. Se bateu alguma coisa, ótimo, essa é a ideia. A ideia aqui não é entregar respostas, mas é trazer questionamentos, onde mexa alguma coisa que no futuro, a médio e longo prazo, transforme, mude, e a gente possa crescendo, encontrando essa paz que a gente sempre busca, tá bom? Pessoal, para quem não, eu esqueci de falar no começo, para quem não
conhece esse Encontro com Nelson Tavares, esse programa tem uma playlist no meu canal, que é o nt.nelson Tavares, no YouTube, nt.nelson Tavares, nt.nelson Tavares. E tem também a playlist no canal, na TV e Rádio Chico Xavier, o canal no YouTube também, dá uma olhadinha, que tem vários temas que a gente faz uma vez por mês aqui, esse nosso encontro, tá ok? Vou encerrando agora, quem quiser ficar comigo, vou fazer aqui a oração final. Fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, a Deus de amor, agradecendo ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso guia, nosso companheiro, nossa referência, agradecendo a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal, TV e Rádio Chico Xavier, que nos iluminam nesse instante. Pedimos autorização para dar encerrado a mais esse programa nessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos e abraços a todos e até mês que vem. Tchau, tchau.